Fala rapaziada, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre Renato Gaúcho. O momento não é dos melhores, não é dos melhores, a torcida já teve momentos mais legais com o Renato Gaúcho. A torcida está na bronca com algumas escalações, algumas justificativas repetidas do treinador, tipo, a cada dia a gente joga, a cada 3 dias a gente joga um jogo, o Fluminense é um time que está nas 3 competições, a gente precisa rodar o elenco. Eu não estou priorizando nenhum tipo de competição, que é uma mentira deslavada. Então, assim, eu acho que o torcedor não é burro para entender que o Renato está mentindo na coletiva, está exagerando nas suas desculpas, mas o torcedor que conhece o Renato Gaúcho já sabe que é um padrão que vem se repetindo nos últimos anos. Se a gente for pegar o Grêmio de 2021, a torcida tinha bronca pelas mesmas coisas. Insistência de alguns jogadores que não era para ser escalado, poupando o time em várias competições, dizendo que o time tinha viagem ou algo do tipo. Se a gente pegar aquele Flamengo de 2021 também, a gente pode encontrar um padrão parecido com o que vem acontecendo com o Fluminense no dia de hoje. Quando a gente para pensar na passagem do Renato Gaúcho no Fluminense hoje, será que ele não está repetindo os mesmos erros de sempre? Até em 2008, quando ele teve a passagem no Fluminense, a gente conta um padrão meio que parecido nesse sentido. Poupar o time no Campeonato Brasileiro, depois a gente teve uma dificuldade enorme, porque a gente não ganhou a Libertadores e teve uma dificuldade enorme para se livrar do rebaixamento. Então a gente tem encontrado alguns padrões no jeito de trabalhar do Renato Gaúcho. Então a gente vai falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Antes de tudo, a gente precisa analisar o cenário atual do Fluminense. Dentro de campo, resultado, não atuação do time. O resultado é positivo. A gente não tem muito o que falar, a gente tem que ser honesto. A gente está brigando na Copa do Brasil, na semifinal, podendo chegar numa final, a gente vai pegar o Vasco, onde a gente é favorito, mas clássico tem ali um quê a mais, onde iguala as coisas, mas geralmente diminui um pouco o favoritismo, mas não é que ele não exista. E é bem claro que esse favoritismo existe por parte do Fluminense, que vem jogando melhor, vem tendo melhores resultados, vamos dizer assim. E cara, e se a gente for pegar, mesmo com esse cenário, a impaciência do torcedor com o Renato Gaúcho tem se tornado cada vez maior. Porque, assim, as escalações, eu não diria nem que é mais surpresa, eu acho que é previsível as escalações que vem acontecendo no Fluminense. Acho que a torcida já encontrou esse padrão. Acho que a torcida já percebeu que isso está acontecendo com uma certa frequência. E as justificativas para isso também a torcida já percebeu que faz parte de um padrão do Renato Gaúcho. Eu acho que se a gente for olhar assim nos últimos anos, são as mesmas desculpas. E a gente pega aquele time, por exemplo, do Flamengo, onde a torcida batia muito no Renato Gaúcho por ele poupar muitos jogadores ao excesso. Ao excesso. O problema não é poupar. Poupar não tem problema nenhum. Você pode poupar, faz sentido você poupar. O time está disputando várias competições para não ter lesão. Só que eu acho que ele exagera. Acho não, tenho certeza que ele exagera. O Fluminense ficou 10 dias, 15 dias, não sei ao tempo exato, sem jogar por data FIFA. Quando volta, ele joga um jogo e depois poupa o time inteiro para depois jogar a Sul-Americana, que vai ser um jogo difícil, na terça-feira na Argentina, que sempre é complicado. Mas tem jogador ali, o Canobi, por exemplo, o Clever Serna, são jogadores jovens que aguentam jogar. Se poupar um Thiago Silva faz sentido, mas esse tipo de jogadores não. E também você poupar e levar ao banco, não tem problema nenhum. Dá 20, 30 minutos pro jogador ali, excelente. Agora você poupar e nem relacionar o jogador, você colocar um time totalmente reserva, nem misto é meio complicado. E a insistência em Soteldo, assistência em Lima, é um padrão assim que já vem se repetindo em Fluminense ó, há algum tempo já e a torcida já não tá aguentando mais. Então, assim, o Soteldo errou no gol e tudo mais, teve um passe errado ali, mas a torcida já, quando o Renato chama o Soteldo, a torcida já fica bolada. E, inclusive, já tem uma estatística que ele, todo jogo que ele vai, ou que ele entra, ou que ele só tá relacionado, o Fluminense não ganha. E isso já vai contra ele, quando o Renato já chama ele, a torcida já fica chateada. E, cara, é uma das piores contratações do Fluminense nesse ano, né? Então, cara, a sensação é que o Fluminense entra em campo sempre com dúvidas. As escalações que não convencem, a justificativa que a torcida já conhece e um futebol que não evolui. E esse é um ponto crítico, assim. A gente não vê o Fluminense evoluindo ao ponto do torcedor falar assim, caramba, agora sim, agora o time tá jogando bem, o time tá chegando numa fase decisiva, jogando um futebol excelente, que a gente pode chegar, pode vir qualquer um, que a gente vai bater de frente, que a gente vai jogar, a gente vai ser campeão.
que mostre confiança na sua torcida. Ainda não existiu esse futebol. E essa é a maior preocupação. Se a gente for pegar o paralelo com o Grêmio de 2021, a gente percebe que o Renato já vinha sendo contestado no fim da sua passagem no Grêmio, naquele ano. As escalações muito questionadas. Sim, é um padrão também, né? Quando o time vai mal, as coisas não vão dando certo, as escalações vão ser contestadas. Só que o treinador não perceber isso, ou ter uma certa teimosia para demorar para identificar o tipo de coisa, eu acho que o Renato até identifica, mas ele insiste com aquele jogador, que é complicado. Eu acho que o Diniz também tem esse padrão. Se a gente for buscar outros treinadores, tem como costume fazer isso. Mas isso irrita o torcedor, a paciência do torcedor vai perdendo cada vez mais. Então você vê um time em campo previsível. Eu não diria uma falta de intensidade, talvez naquele Grêmio de 2021 tinha, porque a gente viu o meio de campo ali com o Michael jogando, a gente via o Diego Souza jogando, que era uma das coisas que a torcida batia bastante, que eram jogadores veteranos na época, que estava tendo muito minutos, e ele não tirava esses jogadores para dar oportunidade para a galera mais jovem, né? Então esse era um dos problemas. E no Grêmio a paciência da torcida acabou quando o time parou de competir, né, em alto nível, e o Renato insistia nesse tipo de escalação. Então a torcida foi perdendo a paciência ali, e ele é ídolo, muito mais ídolo lá do que aqui no Fluminense. Então a torcida aqui vai ter muito menos paciência com o Renato do que ele tem com o Grêmio lá. Já no Flamengo de 2021, ele chegou ali com muita expectativa. O Flamengo buscava a contratação do Renato, foi atrás do Renato, era o nome que a torcida queria, que a diretoria queria muito também. Então ele chegou ali, tinha até a opção de ir para a seleção um tempo atrás, que não aconteceu, mas ele teve problemas parecidos. Poupar jogador ao extremo, ter uma dificuldade quando poupar. Você, mesmo com algumas peças diferentes, você encontrar um padrão de jogo do time, e o Flamengo era rodeado de estrela, onde ele poderia fazer esse misto de jogadores, poupando um jogador aqui, poupando um jogador ali, e conseguir ainda manter um padrão de jogo, um jogo melhor jogado, né? E assim, mesmo com o elenco talentoso que ele tinha, ele teve um mau aproveitamento nesse sentido. Mesmo com o elenco milionário do Flamengo na época, o Renato não conseguiu dar respostas diferentes naquele momento. E coisa que está acontecendo com o Fluminense hoje, ele não está conseguindo dar um padrão diferente. O Fluminense não tem o nível de talento que o Flamengo tinha naquela época. E mesmo assim, ele ainda insiste em poupar os jogadores de forma assim exagerada. E cara, e o que pega também são discursos. Os discursos é o mesmo, assim. A gente tem confiança no elenco, a gente tem um grupo, a gente não tem um time titular, a gente. Então, cara, o caminho vem se repetindo, entendeu? O time tá no caminho certo, a gente vai estar disputando as competições, a gente tá. Cara, isso é um padrão que a gente enxerga hoje no Renato. Então a gente tem uma certa dificuldade de ver o que pode acontecer nas competições. E a gente pode chegar no Campeonato Brasileiro, terminar o Campeonato Brasileiro mal posicionado, ou brigando até o final ali para não cair, que chega na Copa do Brasil carregando o peso de que seja a salvação. Então você vai disputar um clássico, uma semifinal que vai gerar mais peso ainda para o elenco. Porque a Copa do Brasil, a semifinal, só acontece depois do Campeonato Brasileiro. Se você for observar, as escalações são questionáveis, o uso de desculpas já conhecidas. Se a gente pegar a dificuldade de entender o torcedor. Ah, mas o cara não tem que ficar preocupado com o que o torcedor vai pensar, se vai pensar A ou B. Não, cara. A torcida, às vezes, vai a alguns certos jogadores porque ela está demonstrando que aquele jogador não está em condições de entrar em campo. E a torcida busca que o treinador entenda isso e para de queimar o jogador. Porque isso queima o jogador também, já falei isso em outro momento. Acho que todo torcedor do Fluminense hoje escuta a entrevista do Renato Gaúcho e tem a sensação de déjà vu. Pô, eu já vi essa entrevista. Já vi. Tem aquela sensação que, cara, isso aí foi no jogo de semana passada. Aconteceu. Isso aí já aconteceu na minha vida, eu já vi isso. É o mesmo roteiro de Grêmio, de Flamengo, até do Fluminense de 2008. Aquela frase histórica: a gente vai brincar no Campeonato Brasileiro. Brincaram com a gente no Campeonato Brasileiro, a gente lutou para não cair aquele ano. Então, assim, o que esperar do Renato Gaúcho daqui para frente? Renato Gaúcho vai conseguir quebrar esse ciclo no Fluminense, vai conseguir dar um padrão, a gente vai conseguir ver o Fluminense jogando muito bem, porque assim, ou vai ser só resultado do começo ao fim. Porque se for só resultado, corre o risco de lá na frente não ganhar, e assim, vai por água abaixo e o trabalho vai ser interrompido, com certeza. Então a gente pode ver essa história se repetindo ou a gente pode ver uma mudança. Então a gente espera que tenha uma mudança. Já tem uma oportunidade no jogo agora de terça-feira, no jogo de amanhã. Vai ser um jogo difícil, mas a gente espera que o Fluminense jogue bem e consiga a vitória.
A pergunta que fica é: Renato vai repetir os erros de 2021, tanto no Flamengo quanto no Grêmio? Ou vai finalmente mudar sua forma de trabalho, entender melhor que ele precisa de uma alteração, ou vai repetir esse padrão que vem acontecendo nos últimos anos de trabalho dele? Então, assim, eu acho que alguns treinadores brasileiros precisam se reinventar, ou daqui a alguns tempos vai ficar difícil alguns clubes apostarem neles, porque cada ano que passa a gente vê as coisas acontecendo de uma forma assim absurda. Lógico, o Corinthians estava cheio de desfalque, mas a gente vê o Dorival jogando com esse time do Corinthians, sem dar um chute no gol contra o Fluminense que reserva, também mostra que alguns treinadores realmente precisam se reinventar ou vão ficar para trás. Já ficaram para trás ou vão ficar bem mais para trás. Né? Então, galera, a gente torce para que o Fluminense mude, que o padrão não se repita de outros clubes do Renato Gaúcho e que a gente vê o Fluminense jogando futebol, desempenhando um bom futebol, que as escalações sejam diferentes, que a gente para de ver nomes como Soteldo, como Lima, a gente vê ali o Freitas, que é um jogador que não pode perder a titularidade só porque ele é canhoto. A gente torce para que o Renato revê algumas coisas e que consiga trabalhar esse elenco da melhor forma. Então, cara, você que esteve até aqui com esse vídeo comigo, cara, se inscreve no canal. Tô começando agora, você vai ajudar muito. Você vai ajudar muito o amigo aqui a conseguir alavancar, chegar num nível maior e entregar esse conteúdo para mais pessoas. Eu só estou começando, então assim, não custa nada você se inscrever no canal, você dar seu like, você comentar. O que você acha de Renato Gaúcho? O que você acha que vai acontecer com o Fluminense? Você está satisfeito com esse tipo de modelo? A gente vai jogar por resultado, a torcida entendeu isso e vai ser assim até o final. E, cara, a gente vai ser campeão. Eu tô satisfeito com o trabalho do Renato, eu acho o trabalho do Renato excelente. O cara, o Renato precisa mudar algumas maneiras de pensar, porque senão vai dar ruim no final. Então você é de que opinião? Você acha que o trabalho do Renato tá bom, que ele precisa só manter, ou ele precisa se reinventar e entender que o Fluminense não é o Grêmio de 2021, não é o Flamengo de 2021, e isso pode fazer com que o trabalho dele se encerre. Beleza, galera? Tamo junto, até a próxima. Saudações tricolores. Valeu!